Não eram apenas estrelas do cinema. Eram monumentos de músculo, os deuses de bronze da tela, titãs de uma era que cultuava a perfeição física, fervor religioso, shakes de proteína, esteroides e aprimoramento digital. Esses homens ergueram seus corpos com esforço duro. Sob o sol ardente, em ginásios empoeirados, no crisol do esporte e do suor, eles eram gladiadores, em ternos sob medida, ídolos de matinê com a força bruta para esmagar um vilão ou levantar uma donzela com um único braço. Eles representavam algo que transcendia o entretenimento, algo que falava ao coração do que significava ser forte, disciplinado e imparável. Esta é a história das lendas mais fortes do Hollywood antigo. Homens de força da vida real que transformaram músculo em mito. Quem inspirou gerações e provou que a grandeza não nasce em laboratório, mas é forjada pela dedicação. Steve Reeves, o Hércules caminhou entre nós antes que os heróis dominassem a bilheteria, antes que o universo Marvel dominasse a cultura. Havia Steve Reeves, um homem cuja silhueta poderia ter sido esculpida em mármore pelos próprios gregos antigos. Nascido em Montana, em 1926, Reeves cresceu de garoto magro de fazenda até tornar-se um dos mais celebrados fisiculturistas naturais de sua era, vencendo em 1950 o cobiçado título de Mr. Universo. Uma conquista que parecia confirmar sua trajetória desde origens humildes até a grandeza atlética. Mas seu destino não era só o palco, com luzes e o público que o aplaudia. Era a tela, o meio pelo qual as lendas se tornam eternas. Quando os cineastas italianos procuraram seu Hércules perfeito, a imagem do herói mítico, Reeves encaixou-se no papel de forma tão completa. Parecia que os mitos antigos haviam ganhado carne e sangue em Hércules, de 1958, e em Hércules Desencadeado, de 1959. Seu corpo imponente, sua postura régia e sua presença calma e marcante cativaram plateias ao redor do mundo, transformando-o em uma sensação internacional. Diferente de muitos homens fortes que o antecederam, Reeves combinou tamanho com simetria, força bruta com proporção elegante, criando um corpo que parecia quase perfeito demais para ser real fora das telas. Ele era conhecido pela disciplina inabalável e por não ceder à sua abordagem natural de treino, que o distinguia numa indústria cada vez mais disposta a cortar atalhos. Ele inspirou milhões não apenas a ver a grandeza, mas a lutar por ela para que pegassem um peso e começassem sua transformação. Em uma era sem truques digitais e sem magia do cinema, cada façanha de força que você via na tela era dele, executada por suas mãos e movida por seus músculos. Hoje, Steve Reeves é o padrão de ouro do que um fortão de Hollywood pode ser, uma lenda maior que a vida, e real de verdade. Um homem que provou que com visão e dedicação, o impossível se torna inevitável. Reg Park, o culturista que se tornou um titã. Se Steve Reeves foi o Hércules que abriu os portões do cinema épico, Reg Park foi o titã que marchou por entre eles com uma força imparável. Nascido em Leeds, Inglaterra, 1928. Park já era um atleta nato quando descobriu o mundo do culturismo, viu nele uma tela para pintar seus sonhos com uma ética de trabalho forjada na Inglaterra pós-guerra. Ele construiu um físico tão enorme e forte, parecia quase impossível na época. Um corpo que desafiava os próprios limites do potencial físico humano, ombros largos como paredes fortes, braços de aço, peito que parava o trânsito. Depois de vencer o título de Mr. Universo, tricampeão, Park voltou os olhos para a tela grande, onde as exigências eram maiores que em qualquer palco. O cinema italiano, mais uma vez, chamou um semideus e Park respondeu sem hesitar, estrelando Hércules e As Mulheres Cativas em 1961 e uma série de épicos de espada e sandálias que definiram uma era do cinema. Na tela, ele não parecia estar à altura do papel. Ele dominava com a autoridade que vinha de dentro dele, exalava força bruta e dignidade inconfundível que o elevava acima do mero espetáculo. Além das luzes da câmera, Park tornou-se mentor e ícone no fisiculturismo. Famosamente inspirando um jovem Arnold Schwarzenegger a seguir seus sonhos, ele se tornou o roteiro para os Austrian Oaks, a ascensão sem precedentes. Sua filosofia de treino era simples, porém implacável. Levante pesos pesados, treine duro, viva com propósito. Reg Park não era apenas um ator,
nem um campeão de fisiculturismo. Ele era a força encarnada, no corpo e ferro. Será que um homem que entendeu que o poder real vem do compromisso total? Gordon Scott Tarzan, com coração de guerreiro. Na metade dos anos 50, a floresta tinha um rei, e ele não apenas balançava nos cipós. Ele comandava a tela com poder físico que deixava o público sem fôlego. Gordon Scott, nascido em Portland, Oregon, no ano de 1926, foi um ex-salva-vidas cuja estatura imponente e porte atlético de construção sólida chamou a atenção de caçadores de talentos de Hollywood que procuravam o próximo grande herói de ação. Quando ele assumiu o papel de Tarzan, trouxe consigo uma combinação de músculos e agilidade, raramente vista na tela grande, uma união que parecia quase sobre-humana em sua execução. Tarzan de Scott era bem diferente do que o público esperava. Não era mais o homem selvagem, primitivo e que grunhava, das décadas, que definia interpretações. Era um herói pensante, forte, porém articulado, inteligente, muito forte. Um protetor tanto quanto um lutador. Seu físico, forjado por anos de disciplina. Treinamento físico não era apenas para exibir, mas tinha um propósito funcional, de fato, seja enfrentando crocodilos na água ou balançando entre as copas da selva. Scott fez acrobacias com graça de atleta e confiança de campeão, fazendo gestos que pareciam impossíveis, mas eram naturais em suas mãos, quando os dias de balançar em cipós terminaram. Scott viajou para a Itália com o boom do gênero espada e sandália. Lá, seus gladiadores formaram novos papéis e enfrentaram novos desafios, do herói da selva ao guerreiro antigo. Ele carregava a mesma presença de comando por onde quer que fosse. Um homem que parecia ter saído das páginas de uma aventura. No palco mais deslumbrante do mundo, o próprio Hollywood antigo. Johnny Weissmuller, o olímpico, foi rei da selva antes de ser Tarzan, antes de virar sinônimo do herói da selva. Johnny Weissmuller já era uma lenda inscrita nos ilustres anais da grandeza atlética. Nascido em 1904, no que era então a Áustria-Hungria. Ele veio de origem simples para dominar a natação competitiva, esporte que testava os limites da resistência humana. Ao pendurar o boné de natação, Müller já ganhou 5 ouros olímpicos, o bronze e muitos recordes mundiais, dando-lhe o título de nadador mais rápido vivo. Distinção que poucos poderiam reivindicar. Hollywood notou este atleta notável e reconheceu bem o potencial adormecido sob a superfície de campeão dele. Em 1932, ele foi escalado para Tarzan e, da noite para o dia, Weissmuller tornou-se o rosto do herói da selva. Um papel adequado aos seus talentos, que parecia escrito pelo destino com seu peito largo, braços fortes e atletismo sem esforço. Ele fez acrobacias que pareciam naturais, como movimentos que fluíam com a facilidade de quem nasceu para o papel. Seu famoso grito da selva tornou-se marca do cinema, um som que ecoaria pelos teatros do mundo, que ficaria ligado ao papel. Mas foi a presença física imponente que fez o público acreditar. Este homem dominou a selva com autoridade absoluta. Ao longo de 12 filmes, Müller balançou-se entre cipós, mergulhou de penhascos e enfrentou as feras mais temíveis de Hollywood, tudo sem dublê, com as próprias mãos e o corpo fora de cena. Ele carregava a mesma profunda confiança tranquila que definia todos os seus personagens. Um homem à vontade em sua própria pele e confiante em suas habilidades. Até hoje, Johnny Weissmuller é lembrado não apenas como Tarzan, mas como o Tarzan, o atleta que virou ator, que trouxe graça muscular e mito à tela do cinema. Buster Crabbe, o herói americano da terra, do mar e do espaço. Clarence Lynn, Buster Crabbe, não apenas interpretou heróis. Ele viveu como um deles, em todos os sentidos. Nascido em 1908, em Oakland, Califórnia. Crabbe foi um nadador talentoso que seguiu os passos de Johnny Weissmuller, conquistando o ouro nos 400 metros livres nos Jogos de Los Angeles, 1932. O estado dele era a vitrine da excelência atlética. Sua aptidão física e o corpo esculpido o tornaram natural para câmeras, e Hollywood logo ligou com ofertas e oportunidades. A carreira de Krabs tornou-se um turbilhão de papéis de aventura. Isso definiria a sua trajetória profissional. Ele interpretou Tarn no seriado Tarzan de 1933, depois que Weissmuller já deixara sua marca, porém sua maior fama veio com Flash Gordon e Buck Rogers, 2 ícones da ficção científica que ficaram ligados ao seu nome. Na tela,
Seu porte musculoso e postura confiante davam vida a heróis capazes de vencer monstros, vilões do espaço e exibir um sorriso caloroso. Para o público, heróis que encarnam o heroísmo em sua forma pura, Crabbe se destaca pela versatilidade e pela capacidade de se adaptar e brilhar em qualquer papel que lhe seja confiado. Se usasse uma tanga na selva ou uma porta-arma de raio no cosmos, ele transmitia o mesmo comando físico, o mesmo porte de herói, forjado ao longo de anos de disciplina esportiva para milhões de jovens espectadores de cinema nas décadas de 1930 e 1940. Buster Crabbe não era apenas mais um ator no grande esquema das coisas. Era a encarnação da aventura, a prova viva de que um campeão poderia conquistar não apenas a Terra, mas as estrelas. Charles Atlas, o homem que fez o mundo querer ser forte, bem antes da indústria fitness existir como conhecemos, antes das academias serem presentes e de treinadores virarem símbolos de status, o nome de um homem tornou-se sinônimo de perfeição física e transformação. Charles Atlas, nascido Ângelo Siciliano na Itália em 1892, chegou à América como um garoto magro e franzino, intimidado e fraco, determinado a transformar-se por completo. Ele estudou as formas do corpo das estátuas gregas antigas e partiu para igualar músculo a músculo. Aprendendo com os maiores exemplos da história por pura determinação em seu já famoso método de treinamento com tensão dinâmica, uma abordagem revolucionária para o treino de resistência. Atlas construiu um corpo tão equilibrado e poderoso que foi coroado o homem mais perfeitamente desenvolvido do mundo na década de 1920. Sua forma física não era apenas sobre tamanho bruto, refletia também proporção e poder. Tratava-se de proporção, graça e estética de fato atemporal que parecia esculpida em pedra pelos mestres escultores. Hollywood o abraçou não como galã em dramas, mas como ícone, símbolo de mudança e possibilidade. Ele posou para reels promocionais e tornou-se o rosto do fitness para milhões, o padrão pelo qual todos eram medidos. Seus cursos por correspondência prometiam transformação para qualquer pessoa disposta a trabalhar duro e seus anúncios. O lendário gibi do fraco de 97 libras tornou-se marco cultural que definiu uma era inteira. Charles Atlas não vendia apenas um corpo ou um método de treino, ele vendia uma ideia que disciplina e confiança estavam ao alcance de quem aceitasse uma mensagem que ressoasse entre gerações, numa era de glamour e espetáculo. Ele era um negócio de verdade, autêntico e genuíno. Um homem que transformou músculo em um movimento que mudou a maneira como as pessoas viam a aptidão física. Victor Mature, o colosso dos épicos bíblicos. Victor Mature era um tipo diferente de galã, um calibre distinto de força. Nascido em Louisville, Kentucky, em 1912, Mature possuía uma presença física imponente, que parecia feita para os épicos expansivos e espetaculares que definiram o cinema de Hollywood do meio do século. Com estatura de 1,88 e uma constituição naturalmente musculosa, Mature trouxe gravidade e presença física para papéis que exigiam mais do que apenas boa aparência. Enquanto alguns o consideravam apenas atraente, aqueles que trabalharam com ele sabiam que ele era muito mais. Seus papéis em O Manto, Sansão e Dalila e Os 10 Mandamentos mostraram um homem cuja presença física poderia ancorar narrativas inteiras. O que distinguia a maturidade dele era a sua capacidade de transmitir força sem demonstrá-la, sempre. Uma confiança que irradiava de dentro. Nas cenas gladiatórias em que Sansão enfrentava inimigos, ou quando era necessária força, a maturidade surgia com autoridade física que fazia o público crer na capacidade dos feitos de seus personagens. Sua dedicação ao treino físico para esses papéis era meticulosa e exigente, um compromisso com a autenticidade que elevava suas atuações. Rory Calhoun, o homem áspero das fronteiras do cinema de prata. Rory Calhoun encarnava o herói do faroeste idealizado, de modo que poucos podiam igualar. Um homem cuja presença física parecia nascer da própria paisagem. Nascido Francis Timothy Durgan, em 1922, em Los Angeles, Calhoun tornou-se um ator de aparência notavelmente bonita, com porte magro e musculoso, que parecia ideal para papéis que exigem fisicalidade bruta. Seu extenso trabalho em filmes de cowboys e seriados de aventura demonstrou não apenas força, mas agilidade e tenacidade. O que tornava Calhoun especial era sua autenticidade, uma qualidade que o público percebia instintivamente. Ele se comportava com a confiança de quem vivera aventuras. A maioria dos atores fingia atuar. Para o público das décadas de 50 e 60, Rory Calhoun era o verdadeiro negócio.
O herói cowboy de quem você realmente poderia acreditar que pudesse cavalgar até a cidade, pôr tudo em ordem e sair dali sem um arranhão, erguido acima dos demais. Glenn Morris, o decatleta que entrou para a lenda. Glenn Morris foi a própria definição de um atleta completo. Um homem capaz de correr, pular, lançar e erguer peso com os melhores do mundo. Nascido na pequena comunidade agrícola do Colorado, em 1912, Morris cresceu com trabalhos físicos pesados, daquelas que forjam o caráter e a base física. Essa infância exigente criou uma base de força e resistência que o acompanharia por toda a vida. Esse talento bruto o levou ao atletismo, onde rapidamente subiu entre concorrentes, destacando-se na prova mais exigente. O decátlon, um teste de plena maestria atlética. Em 1936, Morris viajou para Berlim para competir nas Olimpíadas de Verão. Um evento que definiria seu legado aos olhos do mundo que o observava. Ele entregou uma atuação para as idades, vencendo o ouro, estabelecendo um novo recorde mundial e conquistando o título de maior atleta do mundo. Sua velocidade, força e resistência eram incomparáveis, e sua vitória tornou-se motivo de orgulho para os Estados Unidos durante jogos politicamente tensos. Hollywood logo ligou, atraída pela ideia de lançar um campeão olímpico como herói de tela, reconhecendo o poder de bilheteria da grandeza autêntica. Em 1938, Morris envergou a icônica faixa de Tarzan para A Vingança de Tarzan. Embora fosse apenas a sua única aparição como o Senhor da Selva, seu porte poderoso e a graça atlética que possuía deixaram uma impressão imediata e duradoura, enquanto Morris se movia entre as árvores ou mergulhava com precisão no rio. Não se tratava de truques de acrobacia nem de efeitos elaborados. Foi o movimento autêntico de um atleta de elite que executava as exigências físicas com a precisão que aprendeu em anos de competição. Enquanto os holofotes de Hollywood foram breves, Glenn Morris deixou um legado, um dos raros homens que era herói. Ele jogou com força, rápido, destemido e autêntico. Ele levou a legitimidade da arena para a tela prateada, consolidando seu lugar entre as figuras mais formidáveis da antiga Hollywood. Mike Henry, o gigante de ferro da linha ofensiva que se tornou Tarzan. Mike Henry era um homem feito para o impacto, seja no campo de futebol, seja na tela prateada. Nascido em Los Angeles em 1936, ele foi um atleta natural desde o começo, destacando-se em vários esportes antes de encontrar sua verdadeira vocação no futebol, medindo 1,88 e pesando mais de 100 quilos de músculo magro. Henry não era só grande, era veloz, ágil e explosivo, de grande porte, uma combinação que o tornava quase imparável. Essa combinação o tornou um linebacker de destaque na NFL, começando pelo Pittsburgh Steelers e depois pelos Los Angeles Rams, onde ganhou a reputação de um dos jogadores mais intimidantes em campo no gridiron. Ele era conhecido pela ferocidade, por entradas que faziam tremer os ossos e podiam abalar toda a multidão, e por uma presença que impunha respeito aos adversários e aos colegas. Hollywood bateu a porta, reconhecendo o potencial inexplorado em seu porte imponente e em seu carisma natural. Nos meados dos anos 1960, Henry trocou ombreiras por uma tanga, mudança que surpreendeu alguns, mas pareceu inevitável para outros. Interpretou Tarzan em 3 filmes, Tarzan e o Vale de Ouro em 1966, Tarzan e o Grande Rio em 1967 e Tarzan e o Garoto da Selva em 1968. Ele trouxe ao papel uma presença física, como nenhuma outra antes dele, ombros largos, queixo quadrado e o tipo de músculo que você não pode. Falso ou fabricado, Tarzan de Henry parecia o predador ápice da floresta, um ser no topo da cadeia alimentar. Sua interpretação foi além de músculos e intimidação. Henry deu a Tarzan uma inteligência serena, uma autoridade de homem plenamente no comando. Do seu mundo, quando balançava pelas vinhas ou mergulhava nos rápidos, o público via nele alguém capaz de viver e prosperar na selva com total confiança fora das telas. Ele carregava a mesma disciplina e firmeza que o tornara astro do futebol, conquistando o profundo respeito de colegas e equipes. Mike Henry pode ter usado o manto de Tarzan por apenas alguns anos, mas deixou para trás uma das interpretações mais marcantes e aclamadas de um personagem já filmadas, um verdadeiro gigante, imponente e reconhecido tanto na selva quanto no gridiron. Johnny Sheffield, Jungle Boy, aventureiro. Johnny Sheffield cresceu diante do público. Sua infância e adolescência foram nas telas do cinema. Primeiro, ainda criança, depois, jovem.
sempre no coração da selva, fazendo feitos que pareciam impossíveis para alguém tão jovem. Nascido em Pasadena, Califórnia, 1931. Sheffield já era atlético e destemido, quando Hollywood o achou ainda jovem. Com 8 anos foi escolhido entre centenas de esperançosos. Para interpretar Boy, o filho adotivo de Johnny Weissmuller, Tarzan de Miller, Tarzan encontra um filho em 1939, iniciando carreira no cinema que moldaria sua infância. Sheffield tinha porte firme, musculoso e uma facilidade com acrobacias que desmentiam sua idade. Ele balançava-se por cipós, mergulhava de alturas e lutava ao lado de Vice Moer em momentos de ação da série Tarzan. O público amou a dinâmica entre pai e filho, a relação entre o herói já consagrado e o jovem aprendiz da selva. Sheffield atuou em 8 filmes de Tarzan nos 7 anos seguintes, crescendo na tela até tornar-se um jovem forte e ágil. Quando seu Tarzan acabou, não estava pronto para largar o traje da selva nem desaparecer na obscuridade. Em 1949, ele assumiu o papel principal em Bomba, O Garoto da Selva, uma série que reuniu 12 filmes e tornou-se o centro da sua carreira no cinema. O herói, em vez do ajudante Sheffield, mostrou toda a sua presença física, magro e ágil, com postura confiante de quem faz acrobacias desde a infância, pulando já nos rios ou atravessando a mata densa, ele fez tudo parecer fácil. Fácil e natural. Embora tenha saído da atuação aos 20, seguiu por novo rumo. Johnny Sheffield permanece uma figura única na história de Hollywood. Um artista cuja carreira foi quase toda no gênero aventura, cresceu de garoto da selva a homem da selva, diante de uma geração mundial de cinéfilos. Sua força, agilidade e espírito destemido o tornaram já famoso na tradição de ação. Depois da última videira balançar, com vigor. Jack Leland, padrinho do fitness, antecede a era dos DVDs de treino e das redes de academias que tomam cada esquina. Havia quem levou a aptidão física às salas da América e à consciência coletiva. Jack Luene, nascido em São Francisco em 1914, nem sempre foi a imagem da saúde e da vitalidade na infância. Ele descreveu-se como fraco e doente, aflito por problemas de saúde que pareciam definir sua infância, até que uma palestra de nutrição e treino transformou sua vida e abriu-lhe um novo caminho. A partir daquele dia, Lan dedicou-se a fortalecer o corpo, aumentar a vitalidade e cultivar uma filosofia de treino para a vida, que influenciaria milhões. Até a década de 1930, ele já tinha desenvolvido músculos duradouros, capazes de trabalhar por longos períodos. Ele abriu um dos primeiros ginásios modernos do país, em Oakland, em 1936, com máquinas de resistência, orientação nutricional e treino com princípios já adiantados. Seu carisma e feitos físicos logo atraíram a imprensa. Em 1951, o Jack Leland Show dominou as ondas do rádio, tornando-se um fenômeno cultural. Há décadas, o público sintonizava para ver o apresentador enérgico fazer calistenia, dar conselhos de saúde práticos e mostrar feitos de força e resistência. Um homem de Los Angeles nadou algemado em baías, rebocou barcos, carregou passageiros e deixou desafios que cansariam homens mais jovens, tudo para provar sua tese. Essa aptidão física foi a chave para uma vida vibrante e capaz. Jack Lan não era só mais um homem forte ou guru de fitness. Ele era professor, showman e testemunho vivo de sua própria mensagem, praticando o que pregava até seus últimos anos. Ele praticava o que pregava, mantendo vida saudável, exercícios incansáveis e crença inabalável de que o corpo humano em qualquer idade pode ir à grandeza e além. Ele provou que a força não era apenas para a tela, mas para a vida, para todos já, para sempre. Do brilho dourado da tela de prata para as salas de estar da América, em todos os lares da Grande América, esses homens extraordinários provaram que a força é atemporal, transcende gerações e modismos. Eles eram muito mais que atores ou atletas. Eles eram símbolos de determinação, disciplina e espírito humano duradouro, exibindo qualidades que o público reconhecia e admirava, de fato. Seus músculos cresceram em academias, em campos ou nas selvas da aventura.
Mas o verdadeiro poder deles vinha de como inspiraram o público e continuam a nos inspirar sempre. Hoje eles mostraram que a mudança é possível, que a dedicação traz resultados e que a força vem de dentro. Se você realmente gostou desta jornada pelas lendas de Hollywood, curta o vídeo. Isso ajuda a manter estas histórias vivas e em circulação. Inscreva-se para mais histórias de cinema clássico e das figuras icônicas que definiram Hollywood. Comente qual galã de Hollywood é o seu favorito, ou quem deveria aparecer na nossa próxima lista. Até a próxima. Mantenha a cabeça alta, espírito forte e seu amor pelos clássicos brilhando como luzes de Hollywood.